Olá pessoal, tudo bem? Falando ainda aqui sobre testes de performance, né, testes de carga com K6, tem um artigo de um amigo que trabalhou comigo na Globo, né? Ele trabalhou no teste no time do Cartola, eu trabalhei no time de performance, né? E ele escreveu esse artigo aqui em 2022 falando sobre a importância do teste de carga, né? E nesse caso aqui ele fez o teste de carga com K6, né? Ele fala que na época do time, né, que ele trabalha na Globo, tem uma cultura bem forte de testes de performance, né, para tentar garantir que as APIs tenham um bom desempenho durante os picos, né, durante os fins de semana com jogos do Campeonato Brasileiro. E desses picos, ele diz que tem uma média de entre 10 e 20 mil requests por segundo e ocasionalmente chega a 50 mil requests por segundo, né? Por essa razão, uma vez ou duas por ano, eles faziam testes de carga para verificar se as alterações que eles fizeram na aplicação é, teve alguma degradação de performance, né, no sistema. Okay? Então, ele fala aqui sobre o histórico com Avalanche. Avalanche é uma ferramenta que eu utilizei, ele é muito parecido com o JMeter, né? É um appliance que gera carga, tá? O JMeter você faz instalação de local com Java. O Avalanche também funcionava com Java, mas ele rodava dentro de uma máquina, né, um servidor específico, que conseguia gerar uma carga muito alta de requests, né? Então a gente sempre usou essa ferramenta até 2020, 2021, que a gente começou a trabalhar com K6, né? Então ele fala que sempre usamos o Avalanche para os nossos testes de carga. E intermitentemente o time costuma, internamente o time costumava chamar QA2, é o nome do nosso time, chamava QA2, tá? Rodamos no ambiente de stage, era um ambiente segregado, né, que a gente fazia o deploy de toda a aplicação para esse ambiente, não fazia esse teste em produção, fazia esse teste num ambiente segregado, né? E o QA3, QA2, a gente tinha esse ambiente segregado e QA3 a gente chamava do ambiente de produção, tá? Então, geralmente em QA3, com o ambiente real, e conseguimos bons resultados com a ferramenta, porém pelo fato da sua documentação ruim, escrever os próprios testes de maneira independente, acaba sendo complicado. O JMeter você consegue instalar na sua máquina ali e rodar os testes, ou subir para uma instância, né, rodar os testes. No caso do Avalanche, não tinha esse acesso, né, só tinha acesso às pessoas que tinham o login ali da ferramenta. Não tinha como disponibilizar isso para todo mundo que trabalhava na empresa, né? Com software open source como JMeter e o K6, isso fica mais fácil de ser pulverizado, né? A, 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 o appliance realmente precisava de licenças e tinha um número limitado de licenças e também tinha um número limitado de portas. Não daria para poder atender 400, 500 pessoas ao mesmo tempo, né? Eu tinha 8 licenças, né? Então só podia acessar quem estava com aquela licença, utilizando a licença na hora. Então não dava nem para fazer uma rotação, tá? Então tinha um time especial só para fazer os testes, a gente organizava, fazia igual o Dimitri, preparava todo o cenário de teste, executava e apresentava os resultados, tá? Mas era uma ferramenta bem legal, diga-se por sinal. Em 2020, 2021, né, agora no começo de 2022, estivemos no processo de migração de data center on-premise da Globo, né, e passou para o Google, o GCP. E achamos esse momento apropriado para testar uma nova ferramenta para esses testes de carga. E decidimos usar a K6 do Grafana Labs, por ser uma ferramenta open source, com uma boa documentação e material disponível abertamente online, em uma linguagem acessível para a escrita dos scripts de teste no JavaScript. Então, facilitou muito o processo de teste, né? Naturalmente, com todo o histórico de teste do Avalanche sendo utilizado na infra antiga do DCCM, utilizamos esses dados para comparação tanto com os testes do K6 e também para conferir e equiparar a performance do sistema do Cartola como um todo, incluindo proxies, bancos de dados, cache, back-end APIs, rodando no novo datacenter da GCP. Tá? Então, eles aproveitaram esse chaveamento para fazer essa comparação também entre o datacenter e o GCP para saber se os números
ali iriam se manter, né? Então, entendendo o K6. Como dito anteriormente, o K6 é uma ferramenta para teste de carga open source. A ferramenta possui uma documentação muito boa para quem quiser instalar e começar a fazer seus próprios testes. Para agilizar e facilitar a compreensão do resto do post, irei te explicar alguns conceitos que podem ser úteis, né? Aqui é um teste simples um script simples, né, do K6, tem um site oficial deles também, e para rodar esse script, ele basta salvar o script e executá-lo com o CLI do K6, ou então K6 run script JS, ele vai executar o teste. Esse aqui é o output do resultado, né? Então ele rodou o teste, ele rodou com uma VU, né? Ele rodou durante 10 minutos aqui, ele especificou, ele rodou 10 minutos com uma VU. Aqui ele tem o tempo de duração, né? 148 milissegundos, tempo máximo 148 milissegundos também. Não teve erros, né? Ele atendeu a 0,30 requests por segundo, atendeu um request, né? A média de tempo de duração aqui. Então, com a execução desse teste, o que a execução desse teste fez? Fazer uma requisição GET na URL especificada, coletou os dados sobre o request e, ao fim, gerou um relatório com as informações coletadas. Como dá para ver na imagem acima, foi executada uma interação com uma VU, né, um HTTP request e os dados gerais de duração do request. Então aqui ele botou K6 run, ele colocou o duration para 10 segundos, né? Então aqui ele marcou 10 segundos, ele rodou também, melhorou aqui um pouquinho, fez uma por segundo, deu 9 iterações, 0,82 em 10 segundos. Também não teve erro, o tempo de resposta aumentou um pouquinho, foi para 153, massa também aumentou um pouquinho, né? Com esse novo parâmetro, dizemos para o K6 rodar aquela função do script por um período de 10 segundos. Como dá para ver no período, foram feitos 9 requests, então 1 por segundo, porque no script tem lá um sleep que segura 1 segundo. Então, ele vai fazer 1 por segundo, quase 10 lá, né? Ele bateu 9. Aqui ele aumentou a quantidade de VUs, né? Era 1, ele passou para 2, com 10 segundos também. Já aumentou a quantidade de iterações, a quantidade também por segundo, o tempo de resposta caiu um pouquinho, né? Aqui, o tempo máximo manteve, sem erros, 0 erros, né? Passamos agora um flag menos VUs, né? 2, que indica que queremos simular 2 virtual users. Mas o que são virtual users? Basicamente, o que a K6 chama de virtual users são loops infinitos, while true, em paralelo, que executam os scripts de teste. Na execução do teste com somente uma VU em 10 segundos, fizemos 9 requests ou 0,82 requests por segundo. Com 2 VUs, nos mesmos 10 segundos, fizemos 16 requests ou 1,55 requests por segundo. Ok? Aí ramp up, ramp down e thresholds, né? Aqui a gente tem uma options, que é a configuração do K6 também, que a gente define um target, né, e a duração. Então eu quero que ele chegue a 5 usuários, né, durante 5 segundos, depois ele conserva esses 5 usuários durante 15 segundos, depois ele zera aqui em 5 segundos, né? E aqui o threshold, que é o tempo de duration, tem que ser menor do que 100 milissegundos. Então, rodou o teste aqui. Esse teste já é mais interessante. Nele definimos o que chamamos de ramp up e ramp down, né, de VUs. No caso acima, iremos começar o primeiro estágio, onde o K6 irá gradualmente criar 5 VUs dos primeiros 5 segundos, ramp up. Manter esses 5 VUs por 15 segundos e depois gradualmente parar os VUs nos 5 segundos finais, ramp down. Tá? Definimos também uma condição de sucesso para o teste, que no caso acima requer que o tempo de resposta de 95% dos requests esteja abaixo de 100 milissegundos.
No vídeo abaixo é possível ver que o teste não passa nessa condição. A gente já tinha visto aqui, ele não ia passar mesmo, que o tempo médio é de ALP95, né? Aqui já está mostrando que 171 milissegundos ele já não ia passar, né? Aqui tem, ele gravou um vídeo aqui, rodando o teste durante 10 segundos. Mostra 5, né? Aí manteve os 5 VUs. E depois ele vai, nos segundos finais, ele vai zerar. Quatro, 3, 2, 1 e acabou o teste, né? E aqui ele fala que não conseguiu porque bateu 316 ao invés de 100 que ele estava esperando, né? Repare na execução do teste, como o VU sobe no começo e baixa no final. E como as respostas times P95, que ficaram por volta de 300 milissegundos, não passam nos critérios aceitos do teste, que eram menos de 100 milissegundos. Porém, todos os requests tiveram status code de 200, não deu erro, né? Com esse script base, com instalação do K6 via Docker, é até possível criar uma pequena suíte de teste que roda em CLI, validando o ambiente de teste com novas features, né? Não integrado muito a performance de determinadas rotas de uma API, por exemplo. Agora, rodando em produção. Com os scripts prontos e validados no nosso ambiente de teste, era a hora de fazer o QA3, que é o teste de produção. Ou seja, os testes na infra de produção, tentando simular a maior carga possível e descobrir os limites até onde conseguimos chegar. É claro, usando resultados de testes passados com o Avalanche para termos uma base de como o sistema se comportava durante os testes em QA3 passados, né? Então já tinha um histórico feito pelo Avalanche, né? A gente executou com o Avalanche desses resultados. Então a gente precisava comparar com o K6 para saber se ele ia equiparar esses números, né? E também tendo na mente que o Avalanche e o K6 são ferramentas bem diferentes, e agora estamos rodando na GCP e não na CCM, com o serviço gerenciado de main cache do Google, e também usando uma versão mais atualizada de proxy reverso. Gargalos de infra e runner do K6. Nos nossos primeiros testes, vimos uma VM na própria GCP e rodamos testes do K6 a partir dessa VM. Inicialmente, testando uma rota base do Cartola, que responde com o status de mercado aberto, fechado, manutenção, etc. E o nosso teste inicial é o nosso teste mais fácil de fazer, o que serviu bem para acertarmos as configurações de teste de carga de um alto volume de requests. Lógico que não deu certo de primeira, né? Então eles rodaram o teste aqui dentro de uma instância, atendeu lá 750 requests por segundo, né? Aqui um pouco menos, aqui também, tá? Então nas primeiras tentativas percebemos que o K6 não conseguia fazer muitos requests, topando com um volume bem baixo de requests por segundo. Rodando o script em mais de uma VM ao mesmo tempo não melhorou muita coisa. Após algumas investigações, parecia que talvez alguma regra de VPC pudesse estar limitando o nosso throughput, né? Além disso, rodar um teste de carga todo contido no mesmo data center não é muito bom. O ideal é que a carga venha de outro lugar e que haja uma latência mais realista com o cenário de produção, com usuários de verdade. Logo, decidimos subir as VMs na AWS e executar os scripts do K6 a partir de lá, batendo na nossa infra de produção no GCP, com ambos rodando na região South America East One, em São Paulo. Achando os limites com melhor infra para os runners, né? Com o script do K6 rodando na AWS, agora é a hora de achar a configuração ideal para conseguir estressar de verdade a API do Cartola. Com a Avalanche, o appliance com uma configuração capaz de gerar um volume muito alto de requests. Na AWS precisaremos usar VMs em hardware convencional e conseguir ser capaz de gerar um volume similar, né? Foi o que eu tinha dito antes. O Avalanche é uma appliance que foi criada para fazer isso, né? Então era uma máquina que gerava muita carga. O segredo foi começar pequeno e usar a AWS CloudWatch para monitorar a performance das VMs, rodando os scripts do K6, e o nosso Grafana para verificar a quantidade de requests chegando. No CloudWatch, percebemos que os primeiros testes estavam topando CPU,
e também a capacidade de rede da VM. Então, é o que a gente tem que ficar sempre de olho, né? Para verificar se o processamento da instância que a gente está executando a ferramenta de teste, no caso aqui o K6, possa estar sendo gargalo, né? Se ele chegar a 100%, ele não consegue gerar mais carga. E com isso ele vai alterar o tipo de instância, né? Ele colocou aqui um quadro, né? A T2 2x large, usada nos testes, tem performance de rede moderada, né? Então ele já chegou aqui, ó, fez os testes, 70 mil requests por segundo nesses testes. Ainda estava bem abaixo do esperado, né? Lá bateu 750 no primeiro, já aumentou para 70 aqui, mas considerava baixo, né? Nos testes, começamos com instância do tipo T2 2x large, né? Quando percebemos a capacidade de rede topando muito rápido, vimos que a performance de rede desse tipo de instância não é uma das melhores, né? Então eles resolveram trocar aqui para a largura de banda de rede em gigabytes por segundo. Próximo teste, escolhemos a M6i 16x large. Então esse cara aqui que tem 25 gigabytes por segundo. Para resolver o problema, olhamos os tipos de instância na AWS que pudesse eliminar os gargalos de rede, né? Porque faz muito tráfego de rede, né? Como é que se fala? Ali o tráfego, né, dos dados, né? Aí acaba topando rede primeiro do que... E decidimos pela M6 16x large. Rodamos alguns testes e vimos que agora a rede não era mais o problema. Agora era só configurar o número de runners do K6 e achar o número certo de views alguns testes depois. Então ele passou ali de 70 mil requests, né, por segundo, ele chegou aqui a alcançar quase 800 mil requests por segundo, né? Um número bem alto, né? E o tempo de resposta em torno de 5 milissegundos, né? 700 mil requests por segundo com 5 milissegundos de tempo de resposta. Nosso recorde anterior com a Avalanche era de 500 mil, a gente estopou 500 mil na época com a Avalanche. A máquina não conseguia fazer mais do que isso, né? Nesse teste específico. Nesse teste específico com o K6, com 5 VMs, né, cada uma executando 500 VUs, conseguimos 700 mil requests por segundo, um ganho de 40%. Ficamos bem satisfeitos com o resultado. Aqui ele explica o teste, né? Neste teste estávamos testando uma rota de API do Cartola, né, mercado status. Esse endpoint era em específico entrega como dá para perceber o status do mercado, aberto, fechado, roda atual, etc. Né? Aqui mostra a infra, né? O usuário, o rapaz, bate tsuru, pencast, rediz, e aqui acessa o MySQL. Né? O vídeo acima explicando como funciona a arquitetura do Cartola, e para essa rota específica, mercado status, no caso do cache totalmente frio, a gente vai no MySQL, né? Quando está frio, bate no MySQL primeiro, cacheia o resultado no main cache e retorna um response com cache control max age de 60 segundos. Então, durante o nosso teste de carga, muito rapidamente já está tudo no cache aquecido e com 100% de cache hit, que é muito legal, né? Todo o response, a resposta, o request sendo respondido pelo cache, né? Por isso conseguimos resultado tão alto de request por segundo. Estava cacheado. Cache é muito importante, né? Então aqui, já cacheado, né? Com tudo cacheado, ele chegou aqui a 800 mil requests por segundo, né? O cache status 750 mil requests por segundo, hit, ele atendeu aqui tudo, né? 852 mil requests, que passou um pouquinho, né? 100% do cache rate. Legal. Outra coisa que também impacta bastante nesse teste é o tamanho do response, é isso que eu ia falar. O tamanho do response porque pesa, né? Nessa rota de status do mercado, o response tem um content length de 645 bytes. Já outra rota
ele tem 89 kbytes. Este cara conseguiu por volta de somente 30 mil requests por segundo. Dá para ver que a entrega de um payload muito grande tem alto custo de performance. Correto, né? Então, o tamanho do payload pesa muito em relação à performance. É outro dado que também tem que ficar sempre de olho, né? Testes em rotas dinâmicas. Esses testes eram todos até agora com respostas facilmente cacheáveis, né? Precisava fazer testes com rotas mais dinâmicas e que possuíssem algum tipo de parâmetro que diferenciasse dos resultados. Para isso, temos uma rota que era fácil de criar um cenário de teste e iria gerar uma carga um pouco mais intensa na entrega das respostas por parte da API. E esse endpoint é o cálculo de substituição no banco de reservas durante o mercado fechado. Aqui ele mostra o script, né? Ele está usando aqui um arquivo CSV, que ele vai fazer o shared, né? Shared array, vai fazer a leitura desse arquivo e ele vai fazendo a substituição desse conteúdo aqui com team ID e rodada, né? Então ele faz a interação aqui do team ID e a rodada aqui que vai rodada 5. O que fazemos aqui é criar um CSV com dados que irão ser usados durante o teste para enviar requests parametrizados. A cada interação será usado um ID de um time diferente e isso dá um dinamismo maior para que os requests enviados sejam diferentes e as respostas não sejam rapidamente acacheadas. Essa será a mesma estratégia que iremos usar nos requests autenticados, que não fazem cache no rapaz, o que são um teste bem mais realista da performance da API em si. Mas esse teste de substituições já foi um teste bastante razoável e tivemos uma performance bastante boa, né? Aqui ele atendeu um pico aqui de 61 mil requests, né, por segundo na rota de substituições. E aqui o MIS do rapaz também. Aqui já requests autenticados. Todos os testes até agora foram feitos com requests não autenticados, né? Não tinha autenticação. Ou seja, independente do usuário, a resposta seria sempre a mesma. Por isso, elas podiam ser cacheadas no rapaz, no cache control, sem problemas. Mas nossos testes mais importantes são de requests autenticados, porque o usuário tem que estar autenticado para fazer essas operações, né? Por exemplo, as rotas de off-team, que enviam os dados do time do usuário, atletas escalados, nome do time, etc. Off-ligas, que envia quais ligas o usuário está participando, e o off-team salvar, que salva uma escalação dos usuários na rodada atual, né? Realizar testes autenticados é um pouco mais complicado, pois os requests precisam ser enviados com tokens de autenticação, que são validados pelo back-end, né? Nesse caso, foi necessário pedir ao time de IAM da Globo, que cuida da conta e acesso dos usuários, que gerasse um volume grande de tokens de autenticação válidos, para que nossos testes fossem feitos. O time de IAM então criou uma massa de 100 mil usuários novos e seus respectivos tokens de autenticação. De posse desses dados, temos um outro problema para resolver. Como estamos fazendo os testes no ambiente de produção, estes usuários criados pelo time de IAM não existiam na base de produção do Cartola, ou seja, os usuários e tokens gerados especificamente para esse teste teriam uma conta Globo, porém não teria uma conta Cartola, conta no Cartola, né? Com o time criado dentro do nosso sistema. Como estávamos rodando os testes no ambiente em um momento em que o Cartola estava fora do ar, poderemos atualizar a base para associar times existentes a esses usuários novos, mas seria uma movimentação bem grande numa base de produção. E depois teríamos que fazer o rollback dessa mudança. Isso seria um movimento bem arriscado, já que qualquer problema poderia obrigar a ter que fazer um backup e restore de toda a base, que leva bastante tempo, pois temos uma arquitetura de líder réplica muito volumosa. Para entender a nossa arquitetura de banco de dados, né, ver o vídeo abaixo. Aqui tem um vídeo também falando sobre a arquitetura dele, como é que eles fazem a questão do banco de dados. Uma massa bem grande. Outra alternativa era simplesmente usar uma rota de criação de time, que é usada quando o novo usuário se cadastra no Cartola, e simplesmente criar um teste de escassez nessa rota, que iria usar os tokens de autenticação desses usuários nos testes para criar seus respectivos times dentro do Cartola.
Bastava então esperarmos os testes começarem e retornar somente um status quo de 409 conflict, né? Isso significava que tínhamos esgotado todos os tokens que o banco estava retornando, simplesmente um erro de usuário duplicado na base. Com o script do K6 feito, rodamos o teste com um volume de 100 mil tokens com o seguinte resultado, né? Aqui ele atendeu 20 mil requests por segundo, né? E o Nginx aqui está 2 mil requests por segundo, 20 mil requests, 22.8 requests por segundo, a status quo de 200. 20 mil requests por segundo, em torno de 2.000 times criados. 2.500 times. Aqui são times criados por segundo. Conseguimos criar 100 mil times em aproximadamente 2 minutos. É muito rápido. Com uma média de 2 mil times criados por segundo. Dá para perceber que isso é a base do gráfico do status code, onde conseguimos o pico de 2 mil requests por segundo com o status code de 201. Na resposta, o resto era conflito de usuários existentes na base. O script do K6 era bem similar ao script das rotas dinâmicas. Também foi criado o CSV com os tokens que eram enviados nos headers da requisição. Então aqui tem um PF, né? Tem aqui o shared array, aqui os stages, o token, né? Passando o token. Aqui o token sendo passado pelo header, né? O payload aqui, né? Que é A3, passando o token e fazendo a requisição. Feito isso, só preciso fazer uns pequenos ajustes nas chamadas HTTPs dos scripts para chamar outras rotas, como off teams e off ligas. Né? Trocou as rotas aqui. Ó, time criar, né? Aqui o off ligas e off time. 115 mil requests por segundo em off ligas e 75 mil requests off time. Esse gráfico aqui foi o gráfico que eu fiz na época dos testes com Avalanche também, né? Então ele colocou aqui 37 mil requests por segundo em off ligas com Avalanche. E 23 mil requests por segundo off teams com o Avalanche também. Então ele atendeu 75 mil com off time, off ligas, off team. 75 mil, aqui tinha atendido 20 mil. 23 mil, entendeu? Bem mais, né? Então, 25 mil requests off team, salvar também, fez outro teste. Encerramos os testes por aqui, né? E compilamos todos os resultados numa base para referência e comparação com os próximos testes que rodamos no futuro. E também acho que usamos somente o básico da ferramenta, com a possibilidade de termos testes ainda mais sofisticados com um pouco mais de tempo de estudo. Né? Essa foi uma experiência que o time do Cartola fez com o teste de carga, né? Para poder validar o produto, né? Com o K6. Então, a importância de rodar um teste de carga, né? De um produto tão importante, né? Que tem um acesso tão grande, né? Então, fica aí a experiência para vocês. Foi um artigo que eu tinha visto, tinha guardado também e faltava só comentar, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se o Breno, por acaso, encontrar esse vídeo por aí no YouTube. Um abraço, Breno. Tchau, tchau.